Oi pessoal, tudo bem com vocês? A leitura bíblica anual 2024 já vai começar. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixe o seu like e compartilhe para os seus familiares e amigos esse vídeo de aprendizado em Cristo. Deus os abençoe. Gênesis 30. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dai-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse: Eis aqui minha serva Bila, entra a ela e que ponha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim deu a Bila sua serva por mulher a Jacó, e entrou a ela. E concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: Julgou-me Deus, e também ouviu a minha oração, e me deu um filho. Por isso chamo Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: Com grandes lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, também venci, e chamou Naftali. Vendo, pois, Léia, que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Léia, um filho a Jacó. Então disse Léia: Vem uma turba, e chamou Gade. Depois deu Zipa, serva de Léia, um segundo filho a Jacó. Então disse Léia: Para minha alegria, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou Aser. E foi Rúben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Léia, sua mãe. Então disse Raquel a Léia: Ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse: É já pouco que hajas tomado meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: Por isso ele se deitará comigo esta noite, pelas mandrágoras do teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Léia ao encontro, e disse: A mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Léia, e concebeu, dando à luz um quinto filho. Então disse Léia: Deus me tem dado galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou Isacar. E Léia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. E disse Léia: Deus me deu uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-o Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou-a Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a tornou fértil. E ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. Acordo com Labão. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: Deixa-me ir de volta ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que tenho feito. Então disse Labão: Se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: Determina-me o teu salário que te darei. Então disse: Tu sabes como tenho servido e como cresceu o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: Que te darei? Então disse Jacó: Nada me darás. Se me fizeres isso, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. Isso será o meu salário.
Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e meu salário estiver diante da tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre os cordeiros será tido como furtado. Então disse Labão: Está bem, seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos em que haviam brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e deu-os na mão de seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o rebanho dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheira e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nas pias de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para os listrados e para todo o negro entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, separado do rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos, diante dos olhos do rebanho, para que concebesse diante das varas. Mas quando era fraco o rebanho, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. Gênesis 31. Deus manda Jacó retornar. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda esta riqueza. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como ontem e anteontem. E disse o Senhor a Jacó: Torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou chamar a Raquel e a Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como ontem e anteontem, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. E vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que fez Labão. Eu sou o Deus de Betel, onde levantaste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna para a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de vosso pai? Não nos considera ele como estranhos? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro? Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E Jacó enganou a Labão, o arameu, porque não lhe deixou saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se, passou o rio, e se dirigiu para a montanha de Gileade.
Labão persegue Jacó. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos e saiu atrás dele, seguindo o seu caminho por 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: Guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, que armara sua tenda naquela montanha. Ali armou também Labão com os seus irmãos a sua, na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste? Por que me enganaste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e me enganaste, e não me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos, com tamboril e com harpa? Também não me permitiu beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente agiste, agora fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem nem mal. E agora, se querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa do teu pai, por que furaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: Porque temia, pois que dizia comigo: Se porventura não me arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. Então, saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinham posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira aos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achastes em todos os móveis da casa. Põe-no aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu tive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava, o furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requerias. Estava eu assim, de dia me consumia o calor, e de noite a geada. O sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e o trabalho de minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. A aliança entre Jacó e Labão. Então respondeu Labão e disse a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos. Este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E que posso fazer hoje a estas minhas filhas, ou a seus filhos, que elas deram à luz? Agora vem, façamos aliança, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra, e a erigiu-se por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: Ajuntai pedras, e tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou Labão Jegar Saaduta, porém Jacó o chamou Galede. Então disse Labão: Este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso lhe chamou Galeede. E Mispá.
enquanto disser: atenta-te o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantando-se Labão de madrugada, beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu. E voltou Labão ao seu lugar. Gênesis 32. Jacó planeja o encontro com Esaú. Jacó também seguiu seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim. Enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes, dizendo: assim direis a meu senhor Esaú: assim diz Jacó, teu servo: como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. E tenho bois, jumentos, ovelhas, servos e servas. Estou mandando avisar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, por isso repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas e os camelos em 2 bandos. Porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: torna-te à tua terra e à tua parentela, e far-te bem. Sou indigno de todas as tuas beneficências e de toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora já me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo que ele não venha e mate a mim e as mães com seus filhos. E tu o disseste: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e separou de suas posses um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E pôs na mão dos seus servos cada rebanho à parte, e disse a seus servos: passai adiante de mim, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és e para onde vais? E de quem são estes diante de ti? Então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia meu senhor Esaú, que está vindo também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme a esta mesma palavra falareis a Esaú quando o achardes. E direis também: eis que o teu irmão Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com o presente, que vai adiante de mim, e depois verei a sua face. Quem sabe ele me aceitará. Assim passou o presente adiante dele. Ele, porém, passou aquela noite no acampamento. Jacó luta com o anjo. Levantou-se daquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tornou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até o raiar do dia.
E vendo este que ele não se entregava, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Deixa-me saber o teu nome. E disse: Por que pergunta pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a face de Deus, e a minha alma foi salva. E nasceu o sol quando atravessou o Peniel, e manquejava de sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocaram a conjuntura da coxa de Jacó no nervo encolhido.